Olá, meu querido irmão e amigo, a paz do Senhor Jesus. Nesse domingo, toda a sorte de bênção de Deus venha a ser derramada sobre a sua casa, sobre o seu lar e também sobre toda a tua família. Que Deus te abençoe precisamente nesse domingão. Eu quero aqui mais uma vez adorar e exaltar a Deus pela vida do nosso amigo Júlio Carvalho, pela confiança que me foi delegado de poder transmitir todos os domingos às 17 horas, horário de Brasília, a mensagem, a porção da palavra de Deus ao seu coração. E nessa oportunidade eu gostaria de pedir a você que nos ouve, que você possa compartilhar, que você possa convidar aí algum amigo, alguma amiga, para que os mesmos possam ser tremendamente abençoados com a mensagem da palavra de Deus. Eu vou estar nesse momento fazendo uma palavra de oração e logo a seguir nós estaremos ministrando algo que o Espírito de Deus assentou em meu coração para te abençoar, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos adorar e exaltar, bendizer, enaltecer o teu santo e poderoso nome. Estamos aqui, Senhor, nesse domingo, mais uma vez, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A minha vida está na palma das tuas mãos e tudo que eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa transmitir a tua vontade, a tua palavra, em cada lar, em cada vida, em cada coração presente. E que a tua presença nunca se ausente aqui de nós. Fala, Deus, conosco. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor quiser sarar, o Senhor sare. Mas não permita que saiamos daqui sem sentirmos a sua presença. Fala, Senhor, conosco. Estenda as tuas mãos. É tudo o que eu te peço. E te agradeço por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero falar aqui sobre respeito e covardia. Todo mundo sabe, quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar que Deus respeita o homem. Deus poderia desrespeitá-lo, porque afinal somos imagem e semelhança dele, fomos criados por ele. E mesmo sendo criado por ele, na verdade essa patente máquina humana pertence a Deus. Foi Deus que fez essa patente. Foi Deus que fez essa imagem e semelhança dele. E mesmo tendo literalmente, entre aspas, essa patente, ele poderia fazer o que quisesse, como pode. Mas quando a gente olha para o lado de Deus, Deus, mesmo sendo o dono, mesmo sendo o Criador, Deus respeita. Quer ver só? Quando Adão estava lá no paraíso, a Bíblia diz que Deus ia lá, Deus ia conversar com Adão, com Eva, lá no paraíso. A Bíblia vai dizer também a história de Deus chamando Abraão de meu amigo, meu servo Abraão. Aleluia! Você vê que o tempo todo, Deus, quando se relaciona ao homem, imagem e semelhança dele, Deus, ele fala do homem e logo a seguir com grande respeito. Quer ver só? O ladrão, quando estava o malfeitor na cruz do Calvário, se você observar, aquele malfeitor, ele estava ali porque ele tinha cometido delito, pecado, por isso ele foi condenado. E mesmo em um estado de condenação, quando ele se dirige a palavra ao Senhor dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, você vai observar que o próprio Jesus
não vai virar para ele, vai mexer no passado dele, vai mexer no pecado e no delito dele, não. Jesus não quis nem saber do que ele tinha feito, mas Jesus chega até ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus poderia mexer, mas não mexeu, porque ele não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para poder acusar ninguém. Quem veio para acusar chama-se Lúcifer, ou seja, que não existe mais esse nome, chama-se Satanás. Ele veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Quem acusa é ele. É ele que fica te acusando os seus pecados 24 horas junto ao trono de Deus. Então, se você está sendo usada por ele, em uma dessas 3 fases aí, desses 3 atos que eu acabei de falar, você pode ter 100% de certeza que nunca foi Deus que está te usando, mas é o próprio Satanás que está te usando para você matar, roubar, destruir, denegrir, criar ódio, criar inimizade, manchar o nome das pessoas. Não é Deus não, querida, não é Deus não, meu amigo, porque o Espírito Santo não vai usar ninguém para poder denegrir a imagem de outrem, porque o Espírito Santo é santo e não compactua com imoralidade, maldade, crueldade e sujeira na vida de ninguém. É o próprio Satanás que está te usando para cometer os desejos do coração do diabo. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai usar alguém, né, irmã Silene Pereira, para levar uma palavra para matar alguém? Não. Você acha que vai ser o Espírito Santo que vai usar alguém para te deixar se sentindo um lixo? Não. Porque tudo que o diabo quer é deixar você se sentir um lixo. Mas você nunca foi um lixo. Você sempre será um luxo, desde que passa a andar, a conviver, a aceitar, a obedecer os preceitos e os mandamentos que o Senhor teu Deus tem te dado todos os dias. Agora, você vai ver Deus chamando Abraão de amigo, porque Deus respeitava tanto Abraão que antes de dizimar a cidade de Sodoma e de Gomorra, ele mesmo vai dizer assim: eu não ocultarei o que eu vou fazer ao meu servo, meu amigo Abraão. A cidade estava toda condenada, Sodoma e Gomorra. E mesmo assim, Deus vai conversar com Abraão para poder exatamente dizer: olha, meu amigo, meu servo, tu é meu amigo, tu é o meu servo, tu sempre me seguiu, tu sempre me obedeceu, mas eu estou dizimando essas 2 cidades, porque elas não querem saber de me ouvir. Eu estou destruindo essas 2 cidades porque é pecado em cima de pecado. Eles não se arrependem, eles querem viver longe de mim. O pecado dessas 2 cidades, Abraão, já chegou até as minhas narinas. Eu não suporto mais cheirar o pecado dessas 2 cidades. Mas eu estou vindo aqui, estou dizendo para você que eu vou destruir. Aí Abraão vai tentar interceder. Senhor, se tiver 50 justos, olha a ideia de Abraão. Deus vem com a sentença. Abraão já vem com a misericórdia dizendo... Porque se Abraão não fosse misericordioso, Abraão iria falar para Deus: demorou, Senhor, manda fogo e consome essa raça ruim. Mas Abraão ainda, ele foi dialogar com Deus, porque esse não era o desejo de Abraão também, a ponto dele falar exatamente o seguinte: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu vai matar os 50 justos no meio dessa gente? E Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, se tiver 50 eu poupo toda a cidade. Abraão se anima. Então tá bom, Senhor, se tiver então 40. Deus diz: não tem 40 justos na cidade. E Abraão poderia parar por ali, mas Abraão não para. Ele vai mais adiante.
Porque o desejo de Abraão não era que Deus destruísse aquelas duas cidades. Não era. E ele foi falar com Deus: Senhor, se tiver 30, Senhor, eu poupo por amor aos 30. Senhor, se tiver 20, eu poupo por amor aos 20. Senhor, se tiver 10, Senhor, eu poupo por amor de 10. Aí Abraão entra num psicológico forte. Tá bom, Senhor, só mais dessa vez. Se tiver 5, 2 cidades, não tem 5 pessoas justas? Deus fala assim: já sondei o coração de cada um deles, Abraão. Não tem 5 justos nessas 2 cidades. E se tivesse, eu pouparia por amor aos 5. Se você observar, Deus vai conversar com Abraão. Porque Deus respeitava Abraão. E agora, Deus envia a sentença. Destrói, dizima a cidade de Sodoma e de Gomorra. Porque lá, antes de Deus destruir, Deus sonda primeiro o coração. Interessante, não sou eu que falo, mas é a Bíblia Sagrada que diz que Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que está na tua alma e na tua mente. Ele sonda, ele conhece e ele sabe. E a gente não precisa dizer se a gente é bom, se é má, se faz coisas boas ou se fazemos coisas ruins. Não precisa nada disso para Deus, porque antes que a palavra esteja na sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Por quê? Porque Deus conhece. E além de conhecer, Deus respeita também o homem. A Bíblia vai trazer uma história muito interessante, que esse homem tinha tudo para poder acabar com Saul. Por quê? Matematicamente, imagina só, se Davi conseguiu, diaconisa Patrícia Rosália, se Davi conseguiu matar o gigante Golias, você acha que Davi não conseguiria matar o rei Saul? Claro que conseguiria, porque se até Saul tinha medo do gigante, então se Davi pensasse, bom, eu já acabei com o gigante Golias, posso também dar cabo da conta de Saul? Poderia, porque Deus era com ele. Mas observa só o pensamento e a filosofia de vida espiritual do rei Davi. Davi, quando recebe a notícia que Saul o procurava para o matá-lo, Davi fugiu. Mas entenda, Davi não fugiu porque tinha medo de Saul, não. Davi fugiu porque o respeito que Davi tinha era pela unção que tinha sido delegado na vida de Saul. Era ali que Davi não queria tocar. Davi chega ao ponto que ele tem fugitivo durante 13 anos, fugindo de Saul. Ele estava fugindo, não é porque ele tinha medo não, garota, acorda para a vida. Sabe por quê? Porque se Davi fosse um cara medroso, ele não teria matado e enfrentado o gigante Golias, aonde os homens de Israel estavam todos eles se borrando de medo, não queria lutar, e Davi se apresenta para poder lutar. Então mostra que Davi nunca teve medo, porque se tivesse medo, não teria aceitado a luta com o gigante Golias. Você acha que ele fugiu de Saul por quê? Estava se borrando de medo do rei? Não. Ele estava fugindo porque Davi temia a unção que havia sido liberada de Deus para a vida daquele rei inútil que se chamava Saul. Cara soberbo, presunçoso, não gostava de obedecer a Deus, não gostava de ouvir a voz de Deus.
O cara só queria saber de sacrificar e Deus levanta o profeta Samuel para dizer: eu não tenho prazer no sacrifício, eu tenho prazer na obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ele foi rejeitado? Foi. Davi sabia que ele tinha sido rejeitado? Sabia. Davi sabia que ele iria ser o rei de Israel? Também sabia. Mas Davi poderia antecipar e resolver seus problemas, né? Mas não. Davi preferiu fugir do que tocar na unção que estava sobre o rei. A ponto que quando ele entra dentro da caverna, todos os soldados de Saul estavam dormindo. Davi vai lá com a sua lança e corta a borda da veste do sacerdote do rei Saul. E quando ele corta, o coração dele dói. Ele tinha a vida de Saul na palma das suas mãos, mas ele preferiu não tocar, em respeito, não medo. Ele preferiu não tocar por causa da unção que tinha sido delegado na vida do rei Saul. Ele fugiu, não foi por medo. Ele fugiu por respeito à unção que havia sobre a vida do rei Saul. Mesmo sendo rejeitado por Deus, ele não tocou. Todo respeito. Eu posso ver pastores saindo de qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu posso ver, pode ser que eu veja. Mas eu ir para a internet, rede social, denegrir, tá doido? Ele pode ter errado. Mas quando eu estou tocando nele, eu estou tocando no que vem antes, na unção que foi delegado sobre a vida dele. Eu ainda tenho juízo ainda. Eu posso ver ele cometendo o pior erro da vida. Eu tocar na unção desse pastor? Eu não. Eu tenho juízo. Tem muita gente vivendo debaixo de maldição e não sabe. Porque fazem fofoca com o nome do pastor. Fala mal do pastor. Não, se falar mal é porque não respeita. Ué, porque quem respeita não fala mal. E quando você fala mal de um pastor, seja lá de quem for que for ungido pelo Senhor, você está ignorando. Você está fazendo pouco caso da unção que foi delegado sobre a vida dele. Esta é a mensagem que tu está enviando para o mundo espiritual. Não quero saber se é ungido, não quero saber se foi Deus que ungiu. Ele é isso, ele é aquilo, vou matar, vou tocar. Vai, mané. Vai, faz. Que a maldição está à sua espera. Os seus filhos podem ser amaldiçoados por causa da sua língua maligna, porque tocaste no ungido de Deus. A sua esposa também. Sua descendência também. A descendência, aí você apelou. Você não lê Bíblia, não? O que Deus falou para Josué? Quando a cidade estava amaldiçoada, cidade de Jericó. Mata meninos, jovens, velhos, criança, mata os animais, mata tudo. Por quê? Para não deixar o mal pela raiz. Deus trata assim. É. Agora eu te pergunto, qual foi o pecado que aquela criança de Jericó cometeu para Deus mandar matar? Foi o que os pais cometeram.
A maldição que os pais cometeram. Tem muita gente vivendo isso. A vida não vai para frente porque tocou nos ungidos de Deus. Só vive doente, com enfermidade, só vive em confusão, em conflito, porque tocou no ungido de Deus. Está morrendo espiritualmente e até ora, hein? Lê Bíblia, mas está morrendo porque tocou onde não era para tocar. Você pode, irmãos, esqueça que eu sou pastor, ok? Esqueça por um minuto. Esqueça que eu sou pastor. Você está falando aqui com um homem adulto, que tem sentimento, que tem desejo, que tem prazer, que tem emoção, que chora, que também ri, que é bom, mas pode ser mal, que ajuda, mas também pode não ajudar, que está com saúde, mas pode ficar doente. Tu está falando com alguém que é muito limitado aqui diante de ti agora. Esse homem é um homem, mas entenda que a única coisa que me diferencia de você e de todos foi exatamente a unção de Deus que foi delegado sobre a minha vida. É isso que você tem que respeitar. E se você não respeita esta unção, você não está respeitando o próprio Deus que enviou esta unção sobre a nossa vida. Está assim de gente. Ora, dizima, oferta, mas a vida é um caos. Não tem paz, não consegue ter alegria. Não, pastor, não. Porque está vivendo essa maldição. Não sei o que estou falando, não. Por que que o Davi, ele fala da seguinte forma: Senhor, quando ele percebe, ele vai orar a Deus e vai falar assim: Senhor, se tu quiseres, ó Deus, tu pode me tirar tudo, menos a presença do teu Espírito Santo. Davi disse isso para Deus. Por quê? Porque a alegria do rei Davi não era a sua coroa, não era as suas glórias da guerra, não eram os homens que ele exterminava, que matava, não era a exaltação que o povo de Israel lhe trazia. A maior alegria que Davi tinha era exatamente quando ele sentia a presença do Deus vivo sobre a sua vida, a ponto de ele expressar da seguinte forma: Senhor, por favor, um pedido eu te peço, não me negue, Senhor. Não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Porque ele sabia que ele tinha sido ungido. E ele não queria perder aquela unção que Deus havia delegado sobre a sua própria vida. Não sei se você já observou, tudo na vida de ungido é diferente. Já observou a irmã Silene Pereira? Thalita? Já observou, Thalita? Minha filhota Valquíria Rondina. Vocês já observaram que na vida de ungido tudo é diferente? O riso é diferente, as palavras são diferentes, a paz que transmite é diferente, as atitudes são diferentes, até para mandar plantar batata é diferente. Você manda alguém plantar batata, os outros te batem. Vai um ungido mandar alguém plantar batata, tomar vergonha na cara. Ai, fala mais, pastor Adalto. Ah, não sai da live não, tá tão bom. Por quê? Esqueça agora que é o pastor Adalto Filho que está aqui.
Eu estou falando que alguém que tem o ministério de exortação, mas que é ungido por Deus para o ofício, cara, ele te dá uma surra, ele te dá uma coça com palavras, tá? E quanto mais você apanha do ungido, mais vontade de apanhar você tem. E fala, bate mais. Não é assim que funciona, gente? Fala sério, não é assim? É disso que eu estou falando. Observa que o ungido, quando ele vai orar, a oração é diferente. Quando ele vai pregar, a pregação é diferente. Tu pega o mesmo versículo, lê 50 vezes. Vai um ungido que é analfabeto, com todo respeito. Ele pega aquele versículo, aí daqui a pouco você está chorando, está secando a maquiagem, está limpando as lágrimas, e você fica tremendo, sentindo o poder, a glória, a unção de Deus sobre a sua vida. Aquele mesmo versículo que você já viu 500 pessoas pregar. Vai um analfabeto, o indouto, vai, prega, desce a glória, dessa presença, e você fica de bobeira dizendo, nossa, que mensagem foi essa? Ele não colocou homilética, hermenêutica, ele não colocou lá o português claríssimo, ele não colocou lá as mensagens todazinha separada, não. Ele é boca dura. Mas o que fez o diferencial é o respeito que Deus tem, a unção que foi delegado sobre ele, sobre ela. É isso que Deus respeita. Sabe? Agora me faz lembrar. Chegou um presbítero e ele viu a filha do pastor, conversando no portão. E agora, aquele presbítero vê o cara conversando com a filha do pastor. Numa reunião de ministério, ele se levanta contra a filha do pastor. A filha. Vai vendo. E quando ele se levanta contra a filha do pastor, o pastor diz assim para ele, meu irmão, por que tu fizeste isso? A minha filha estava conversando com o rapaz. Não, a sua filha está namorando, é isso, é aquilo, e fica assim, fica assado. Na reunião, o pastor olha para aquele presbítero e diz assim, você jamais deveria ter falado isso. Naquela mesma semana, aquele presbítero passou um vento tão forte na casa dele. A mulher desse presbítero se desviou. A mulher desse presbítero virou uma quianga, uma prostituta mesmo. As filhas desse presbítero que cantava, que nascido e criado no Evangelho, a filha desse presbítero virou uma sapatão. O filho desse presbítero virou um gay. Esse presbítero ficou louco. Ele virou mendigo. Pastor, por que você está falando isso?
Estou falando com conhecimento de causa. Eu estou te falando, essa mensagem pode salvar a tua vida. Esta palavra pode tirar você da morte. Um levante só. Tem gente que tem mais sorte. Se levanta e literalmente parece que não acontece nada hoje nem amanhã. Mas a conta vem. Seja quem quer que seja. A conta mais cedo ou mais tarde, ela sempre vem. E quando vem a conta, pelos seus atos que você fez, pelos seus atos que você cometeu, não vá dizer que você não foi avisado. Tá achando que pastor é bandido? Conta vai vir para você. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar, provar, mostrar. Mas o erro que um líder, que um pastor faz, comete, não te dá o direito de você julgá-lo, sentenciá-lo e condená-lo. Esse pastor que você está condenando, ele pode se arrepender, pedir perdão a Deus e acabou ali. E você, porque você julgou, porque você se levantou, porque você condenou, mesmo você não pecando, a tua alma pode queimar no fogo do inferno. Curto e grosso. Sabe? Ter medo, fugir, não quer dizer que você seja covarde. Entenda isso. O fato de Davi ter fugido de Saul não quer dizer que ele foi covarde. Mas o salmista, o Davi, ele entendia perfeitamente que mesmo Saul foi rejeitado por próprio Deus. Davi sabia disso. E mesmo sabendo, ele podia crescer, né? Quem é esse mané que está lá no rei de Israel, hein? Quem é esse rei ordinário? Quem é esse rei safado que está sentado lá? Esse rei sem vergonha que não quer obedecer a Deus? Só faz tudo errado. Você não vê Davi falando isso. O que você vê Davi falando é, mesmo sendo perseguido pelo rei e ao mesmo tempo defendendo, porque quando os soldados de Davi, os conselheiros de Davi, acaba logo com isso. Tu tem a vida de Saul nas tuas mãos, mata. Davi, não toque nesse homem. Ninguém vai tocar em Saul. Não é possível, Davi, acaba logo com essa tormenta, cara. Tu só vive fuca, lamante que lechula calachula bandarábia. Tu lamante que lechile manahalachou. Tu só vive fugindo, é a hora de você dar um ponto final, é a hora de você dar um basta nessa situação, Davi. Acaba logo com esse tormento e acaba com o rei Saul agora, que ele está na palma das tuas mãos. E mesmo assim, Davi foi defender o homem que tinha sido rejeitado já pelo próprio Deus. Davi disse, ninguém vai tocar em Saul, porque ele é ungido do Senhor. Tua vida tu faz o que você quiser. É, pastor? É. Mas com a unção não. Com a unção vai ter acerto de conta. Com a unção que Deus te delegou, te confiou e você não fez nada. É isso que Deus vai cobrar. Porque Deus unge para uma obra. Deus não te ungiu porque você é bonitinha, não. Porque você é bonitinho, não. Deus não te ungiu porque você fala bem, não. Não. Da mesma forma que Ele te ungiu,
Ele poderia também não ter ungido você. Você acha que essa mulherada que canta pra dedéu aí, é que tem essas vozes lindérrimas? Quem foi que deu essas vozes para ela? Acha que é mérito dela? Mas não é mesmo. Porque até nisso Deus pensou. Independente de ser branca, ser negra, ser bela ou não ser bela, ser forte ou fraca, a unção de Deus que foi delegado é específica para uma obra. A unção é para uma obra. Deus te ungiu foi para uma obra, querido, querida. Deus não te ungiu para você ficar levando tapinha nas costas aí e se achando o salvador do mundo, da humanidade, não. Deus não te ungiu para você pregar uma mensagem linda, poderosa, para você se achar o cara, não. Tu é um mané. Porque Deus usa quem Ele quer. E esta unção, essa sabedoria nunca foi sua. É tudo que vem do trono do Deus de Israel. Essa unção que desce, essa sabedoria que desce, esta graça que desce, esta autoridade que flui, nunca foi sua e nem de homem algum. Isso vem de Deus para poder cumprir a vontade e os desígnios do coração de Deus para a vida do homem. É disso que eu estou falando. Agora, para encerrar, a gente observa, você nunca vai ver alguém que é ungido, que sabe que foi ungido, que sabe que tem unção. Você nunca vai ver esse ungido puxar tapete de ninguém. Porque quem é. Quem tem, tem. Você pode não gostar. Um exemplo, tá? Valquíria Rondina. Você pode não gostar da Valquíria Rondina, mas você vai ter, querendo ou não, você vai ter que respeitar a unção de Deus que está sobre a vida dela. Você pode não gostar da missionária Andréia Rodrigues, um exemplo, mas você pode não ir com a cara dela também. Mas que você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que respeitar a unção que foi delegado na vida da missionária Andréia Rodrigues. Você vai ter que respeitar. O respeito, que respeito é esse? Eu não vou com a cara dela, mas eu tenho que admitir, quando ela ora, o fogo desce. Quando ela ora, Jesus cura. Quando ela aconselha, Deus faz coisas grandes. Quando ela prega, Deus toma conta do recinto, do ambiente. Quando ela pergunta se tem alguém para Cristo, dezenas de pessoas se rendem aos pés da cruz de Cristo. Você pode não gostar da Andréia, missionária. Você pode não gostar da missionária Andréia Rodrigues Lobo. Mas você vai ter que respeitar a unção de Deus que está na vida dela, que faz toda a diferença. De vez em quando, você vai ter um monte de gente que não vai querer te ouvir. Seja inteligente. Desarma a tua tenda. Arma a tua tenda em outro lugar, porque isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus fala, quando te afligires numa cidade, fuja para outra. E tu tá tentando convencer um idiota, um imbecil, tu tá tentando convencer ele que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, sai fora. Para de dar pérola aos porcos. Você nunca vai me ver repetindo as mesmas coisas duas vezes. Conselho? Duvido. Você nunca vai ver. Por quê? Porque eu tenho que entender que a palavra que está na minha boca, ela tem que ter peso.
ela tem que ter respeito. Missionário, quero te dar outro abraço, tá? Domingo que vem estarei viajando ao Brasil. Eu quero te ver. Aí você vai dar um abraço lá. Então, gente, entenda o que eu vou falar agora. Você precisa entender, compreender. É disso que Deus vai acertar os ponteiros com o seu povo. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 20. Vai falar o quê? Credes em Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Eu vou te ensinar algo aqui que você precisa saber. Deus poderia abençoar ser um profeta, não é? Poderia. Mas a bênção vem exatamente do profeta. É. Essa semana, uma sem noção me chamou de falso profeta. É muito normal, nem ligo mais para isso. As pessoas me chamar de Satanás, falar que eu sou falso profeta, e daí vai. Cada um é livre para dizer o que quer, o que quiser. Aí eu disse assim, pô, cara, eu sou falso profeta e nunca cometi um adultério na minha vida. Eu sou falso profeta, mas nunca enganei ninguém. Eu sou falso profeta, mas não menti para ninguém. Eu sou falso profeta, mas quando eu oro, Jesus sempre cura câncer, liberta os oprimidos, tira as pessoas da depressão. Eu sou falso profeta e fico profetizando na vida das pessoas e acontece. Igual tem alguém aqui que está me assistindo, ou várias delas que estão me assistindo. Quer ver só? Quem que já recebeu um milagre em uma das nossas ministrações? Diga aí, eu, pastor. Deixa eu ver se tem. Vamos fazer um teste aqui para saber se tem. Que foi abençoado com algo que Deus falou que iria fazer e fez. Escreva aí agora, eu fui. Valquíria Rondina, esse profeta salvou a minha alma e me trouxe para o Deus vivo. Olha, Valquíria Rondina. Ó, Thalita está dizendo, eu. Érica Ganzel está dizendo, eu estou aqui. A Cléo Batista está dizendo, eu. Olha só, irmãos. Érica Ganzel. Irmãos, cada uma dessas pessoas, irmã Silene Pereira, cada uma dessas pessoas, olha, tá aqui a missionária Andréia Rodrigues. Ela, quando veio para minha página, pergunta para ela como que ela veio. Fala aí, a missionária Andréia, como que foi que você chegou aqui na nossa página? Pode falar, não tem problema não. Diaconisa Patrícia, várias vezes, até Midian Porfírio, gente. Aí chega um sem noção desse, aí me chama, ó, Carla Daniele, 6 meses dormindo num quarto escuro, na depressão, esperando a morte. Meu Deus do céu. A Cléo estava nas trevas, aceitou Jesus aqui com a gente, está firme aí na rocha. Gente, entenda uma coisa. Peraí, o falso do verdadeiro, você precisa distinguir isso. Por quê? Se eu sou falso profeta, Deus não está na minha vida. Se eu sou falso profeta, a palavra que está na minha boca é mentira. E Deus não trabalha no meio da mentira. Se eu sou falso profeta, então não vai haver cura, não vai haver milagre, não vai haver absolutamente nada. Esquece isso. Falso profeta? Vê a vida dele. Que fica cuidando de quem está doente, que fica pregando, tem amor em pregar. Falso profeta não gosta de Bíblia. Eu amo a Bíblia. Falso profeta não gosta de mensagem, eu prego a mensagem. Falso profeta não ora, não medita.
Falso profeta só vive no puteiro, pega uma aqui, pega outra ali. Eu sempre fui homem de uma só mulher. Agora que eu tô com a minha vida resolvida. Peraí, pastor. Então tu não é falso profeta? Falso profeta não ganha alma para Jesus, tira a alma do reino. E já passamos de 3.700 almas que já se renderam a Cristo. E as pessoas, alguns sem noção, que vão acertar os ponteiros com Deus, eles estão tocando não é em mim. Eles estão tocando na unção de Deus que me foi delegada. É disso que eu estou falando. Tem pessoas que são peritas. Carregar maldição de graça. Viver uma vida de desgraça. Uma vida de maldição. Que aquelas crianças de Jericó fizeram? Eu estou falando de crianças, de bebês. E Deus mandou matar todos eles. Deus é injusto? Não. O que eu quero dizer aqui aos senhores, que o teu filho pode pagar por causa da sua língua, porque você tocou em alguém. A tua filha também. A tua esposa, o teu marido. Pode? Pode. Só porque você tocou e se levantou contra alguém. O fato de você correr. Entenda uma coisa. O fato de você correr, isso não quer dizer que você tenha medo. Não fale para quem não queira te ouvir. Saia de cena. Tem muita gente que tá doido para querer te ouvir. Tem muita gente que tá dizendo, manda ela, Senhor. Manda ele, Senhor. Porque eu quero ouvi-lo. E você fica perdendo o seu tempo com alguém que não quer saber de te ouvir? Você fica perdendo o seu tempo com alguém? Oh, meu Deus, cadê meu... Você fica perdendo o seu tempo com alguém? Você fica perdendo exatamente o seu tempo com alguém tentando convencer que não vai se convencer? Deixa eu te ensinar uma coisa. Se o próprio Deus que é Deus respeita você, quando falta o respeito, quando não é mais posto na mesa, é hora de você pedir licença ao garçom e pedir para se retirar. Porque na mesa não tem mais respeito. Respeito é tudo na vida. O respeito que você tem na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida de um ancião, de uma senhora, de um senhor. Respeito é bom quando você tem na vida de um pastor, na vida de um levita, na vida dessa pessoa que Deus colocou do seu lado. Respeito para mim é tudo. É, pastor? É. Eu tenho muitas mensagens no meu WhatsApp que eu não vou responder. Que isso, pastor? É. Porque eu não sou teu amiguinho da escola para você chegar e... Eu quero que você ore pelo papagaio, pela periquita, pelo amigo, pela amiga, por fulano, pela fulana. Vai me respeitar, vai. Aprender o que é respeito.
Eu sou pastor. Eu não sou teu empregado para ficar à sua disposição. Eu quero que você ore. Vai plantar batata. Se você não respeita a unção, como que você quer que a bênção seja delegada? Você está chamando Deus de bobo? Você está chamando Deus de desmantelado? Quem cumpre princípios, Deus honra. Por que você acha que Davi foi honrado? Porque Davi tinha tudo para se levantar contra Saul, mas nunca se levantou. Davi cumpriu princípios. E quem cumpre princípios, Deus cumpre a honraria dele sobre a sua vida. Quando falta o respeito, casamento não acaba por causa de amor. Não. Casamento só acaba quando falta respeito. Eu estou falando de quem tem caráter. Porque quem tem caráter nunca vai aceitar a falta de respeito. Porque se você aceita que alguém desrespeita você, cara, tu não vai ter moral nenhuma para falar nada. Porque esse alguém não te respeita, não tá nem aí para você. Quem é que vai querer te respeitar? Quem não tem moral até se sujeita a isso. Mas quem tem vergonha, quem tem o respeito, quem dá respeito, jamais vai aceitar a conviver com alguém que tirou o respeito da mesa. Talvez você esteja vivendo um inferno na sua vida. Já viu aquela casa que a mulher não respeita mais o marido? Xinga o marido, manda para tudo quanto é lugar. Ixi. Fala, Deus! Deus está falando. Sabe aquela casa que a mulher vê o filho de respeitar o pai, e quando vai corrigir o filho, ué, mamãe, nem tu respeita o pai, tu bate no pai, tu agride o pai, tu xinga o pai, agora que eu faço, você está me repreendendo? Relaxa e descansa. Estou falando aqui de quem tem caráter e integridade. É só uma vez só. Acabou o respeito. Para mim, acabou o respeito. Acabou tudo. Porque eu, pelo menos eu, não sei você, eu jamais vou um dia conviver com alguém que não saiba a me respeitar. Sabe? A tua filha está vendo o que você faz e pode ter certeza que ela vai puxar você. É, pastor, é. Tu está ensinando errado, ela vai aprender errado. Seu filho vai também aprender errado. Sabe por quê? Quando você entra pelo caminho e quer viver o caminho da forma certa, tudo vai ser diferente. Tudo vai dar certo. Mas na hora que faltar o essencial, se for comigo, vai plantar batata. Porque comigo não rola. Irmão, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser quem for.
Só olho só uma vez. E se você não me dá respeito, por que eu vou te respeitar? Porque se você quer respeito, você tem que aprender a dar primeiro. Agora, deixa de ser idiota, hipócrita. Eu quero que me respeite. Tu nunca deu respeito, como é que você quer receber algo que você não tem a capacidade nem para dar, que dirá receber? E esse é o maior problema das pessoas. É? Se você me desrespeitar, você está dizendo para mim, eu não quero respeito. Então, por você não querer o respeito, eu também não vou te respeitar. A Bíblia diz que com o puro tu te mostra puro, mas com um perverso te mostra-te indomável. Livro de Provérbios fala sobre isso. Agora, você precisa ter a consciência que você é retrato de tudo aquilo que você semeia. Porque quem sabe o que planta, nunca vai temer a colheita. Eu fui criado numa família, gente. Os meus sobrinhos, tá tudo velho barbado, com filhos. Mas quando eu pego no telefone, meus sobrinhos, quando eu ligo, sabe que sou eu? Primeira coisa que fala, a bênção, tio. Só me chama de senhor. Meu sobrinho, nenhum sobrinho meu me chama de você. Tio, o senhor. Tio, o senhor. Nunca precisei gritar com os meus sobrinhos. Nunca precisei falar duas vezes com nenhum deles. Eu devo ter mais ou menos uns 45 a quase 50 sobrinhos. Chegam, me abraçam, me beijam e tomam a bênção. E só me chama de senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu fui criado de uma família assim. Nunca chamei meu pai de você, nem minha mãe de você. A senhora e o senhor. Nunca gritei com os meus pais. Estou tranquilaço. Hoje, as minhas filhas e os meus filhos nunca deram um gritinho comigo. Você precisa ver o respeito que eles têm por mim. O carinho. Olha, eu não posso nem pensar em ficar doente quando eu estou no meio dos meus filhos. Não posso nem pensar em ficar gripado. Bota a mão na minha cabeça, pai. Você está com febre? Pai, você comeu? Pai, você jantou? Pai, você, como é que está o teu sangue? Pai, vamos no médico? É assim. Por quê? Porque quem ama, cuida. Nunca me faltou respeito. Sabe por quê? Porque para mim respeito é tudo. Em todos os ciclos e áreas da minha vida. Eu nunca vou temer a colheita, porque quem sabe o que planta nunca vai temer a colheita. Talvez você entrou nesse culto, tua vida está indo de mal a pior e você não sabe por quê. De repente é momento de você fazer uma reflexão. Por que eu prego e ninguém me ouve? Por que eu oro e não acontece nada? Por que ninguém me ama? Por que ninguém me respeita? Por que eu tenho que falar 2, 3 vezes? Você não está entendendo? Quantas vezes você já falou o mesmo assunto para alguém? 10 vezes. Se não ouviu com 10 vezes, não vai ouvir com 11. Isso quer dizer que a tua palavra não tem mais sentido e nem peso. Porque quando a palavra tem peso, numa única vez que você fala, eles ouvem e aplicam e são felizes e abençoados. E quem não quer te ouvir,
pede licença, porque está na hora de você sair de cena. Quero perguntar se existe alguém que quer se entregar a sua vida para Deus. Quero perguntar se existe alguém que foi tocado por Deus com esta palavra e quer começar do zero, quer voltar a caminhar. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus deseja mudar. Ele quer mudar, mas não depende dele, só depende de você. Se você deseja entregar sua vida para Deus, escreva aí agora. A você que está também ouvindo através da rádio também, Máquina do Tempo, rádio presidida pelo meu amigo Júlio Carvalho, você envia um e-mail para ele dizendo: eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Mas não deixe de confessar, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que te leva para o céu. Eu fico por aqui, desejando um domingo de excelência a cada um de vocês. E se Deus permitir, dia 31 será a nossa viagem para o Brasil. E nessa oportunidade eu vou estar ficando 11 horas no aeroporto de Guarulhos, de São Paulo. Se você mora lá perto e quiser me dar essa honra de conhecê-los pessoalmente, eu não conheço nem 0,5% das pessoas que me seguem nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digital. Eu não conheço nem 0,5%. E você está aqui, tem gente que está aqui há 5 anos me assistindo aqui, eu não conheço pessoalmente. Um abraço para todo o povão lá de Pomerode, né? Te amo, tá? A Tia está aí, me acompanha há mais de 5 anos também, não a conheço pessoalmente, mas se você mora ali perto do aeroporto de Guarulhos, e se quiser dar uma passada, e se quiser me dar essa honra de conhecer, eu vou ficar super mega feliz de ter essa honra e esse privilégio de poder conhecê-los pessoalmente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de bom para você, para sua casa e para toda sua família, no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo domingo, se Deus assim permitir, com mais uma mensagem diretamente do trono de Deus para poder te abençoar, para que as bênçãos e as promessas deles possam te alcançar aonde quer que você estiver. Tá bom? Deus te abençoe e até, se Jesus não voltar, até domingo que vem estarei em viagem, não sei se, mas prometo que eu vou gravar esse programa no sábado para poder ser colocado no domingo a mensagem na Rádio Máquina do Tempo, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus.